Sexta-feira, 19 de dezembro, mais um tema de dia na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com o Diogo Matos, editor do 00, para falarmos sobre um assunto polémico e que promete fazer correr muita tinta nos próximos dias. Falo, pois claro, dos lances polémicos que pautaram os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal, nomeadamente no jogo de Sporting, que foram disputados esta quinta-feira. Bom dia, Diogo. Antes de mais, eu pergunto-te, é importante começar por aqui, o que é que há a dizer sobre o lance do penalti que desbloqueia a vitória do Sporting? Diogo, antes de mais, bom dia. Eu acho que é importante realçar que é realmente de lamentar que a temática do tema do dia tenha de ser esta. Eu acho que esta é uma daquelas situações que, de certa forma, envergonha um pouco o futebol português. E não falo tanto do lance em si, embora a decisão do árbitro João Pinheiro seja bastante questionável, mas toda a cronologia dos acontecimentos. Eu acho que é uma situação que não deveria de todo ser vista no futebol português e aqui não é o campeonato, não é? Mas numa liga, num contexto que se quer igualar aos melhores da Europa. É realmente inconcebível que esta situação aconteça. Mas vamos então olhar aqui para a cronologia dos acontecimentos para se perceber realmente o que acontece. O Sporting chega aos 89, 90 minutos a perder por 2-1. Há um livre nessa altura e aí sim há uma disputa de bola entre Yulman e o defesa do Santa Clara. O lance acontece aos 90 minutos e 3 segundos. A bola sai aos 90 e 11 segundos. E é a partir daqui que se desencadeia uma sucessão de acontecimentos que não fazem sentido absolutamente nenhum. O árbitro João Pinheiro aguarda as indicações do VAR durante 9 minutos e só aos 99 e 31 segundos é que vai realmente ao monitor ver as imagens. Para além disso, a decisão do árbitro principal só é tomada aos 102 e 20 segundos, ou seja, aqui 3 minutos para o próprio árbitro decidir enquanto está a ver no monitor, e o penalti é assinalado, só é cobrado aos 105 e 4 minutos. Ou seja, há aqui 12 minutos para se tomar uma decisão e 15 minutos entre a falta, o lance em que o árbitro considerou a falta, e o penalti que é efetivamente marcado por Luís Soares. Eu acho que isto aqui merece uma reflexão bastante aprofundada de todas as instituições que estão à volta do futebol português. Acho que é realmente aquelas situações que não pode acontecer. E é importante também analisarmos o lance em si, atenção. Eu acho que o contacto é inegável, acontece. Realmente no momento em que Yulman se vira, há um toque do defesa do Santa Clara na zona do ombro, do pescoço, vê-se também um dedo na cara. Há contacto, mas dá claramente a ideia que não é suficiente para se marcar falta. Pelo menos leva-nos a pensar que se os árbitros fossem a marcar este tipo de lances em outras zonas do terreno, os jogos não tinham fluidez, de 15 em 15 segundos haveria uma falta deste género. Mas realmente o que fica é que é inconcebível que sejam necessários mais de 12 minutos para que o árbitro tome uma decisão. Aquele período de análise do VAR é realmente bastante demorado e mesmo que se tenha em consideração que numa primeira fase o VAR estava a ver se havia um fora de jogo, que é totalmente legítimo e acho que o protocolo foi bem seguido nessa circunstância em específico. Primeiro deve-se analisar essa questão e depois partir sim para a suposta falta. Não há margem para que realmente um lance deste género, que depois tem consequências bastante efetivas no resultado final, demore 12 minutos a ser assinalado e seja decidido com aquilo que nos parece ser uma decisão errada. Realmente favoreceu o Sporting e prejudicou bastante o Santa Clara. Uma situação inconcebível, como aqui já mencionaste, e que tem sido falada um pouco por todo o mundo. Eu pergunto-te, não há como fugir, se a imagem do futebol português sai beliscada depois dessa situação. Sim, eu acredito que sim. Realmente já disseste, ou seja, é uma situação que vai ganhar proporções bastante grandes, ou seja, não é só aqui que vai fazer correr tinta, como disseste no início. Acredito que, do ponto de vista jornalístico, se um jornal de Espanha, da Alemanha, de Itália souber que houve um jogo em Portugal em que uma decisão do árbitro e do VAR teve 12 minutos, é realmente, do ponto de vista noticioso, tem interesse. E eu acho que isto lá está, merece a tal reflexão que eu referi há pouco, porque numa perspectiva macro, como é que se pode querer vender um produto
como é que se pode querer vender o futebol português para o estrangeiro quando a qualidade do mesmo e a qualidade do produto que apresentamos é esta? Leva-nos a pensar como é que um adepto de futebol inglês que está habituado à intensidade, a jogos fluidos, a jogos rasgadinhos, com muitas aspas, não é? Vai ter interesse por um futebol no qual uma decisão de um árbitro demora 12 minutos a ser conseguida, não é? Portanto, eu acho que isto realmente belisca a imagem do futebol português. Para além de outras situações que é importante mencionar, sabemos o clima de guerra que se vive entre os três grandes, e voltou a acontecer ontem, ou seja, um lance no jogo de Sporting merece logo reações por parte do Benfica, reações por parte do Futebol Clube do Porto. Sabemos que é algo que está bastante enraizado, mas eu acredito que para o futebol português crescer como um todo, estas três entidades, logicamente não fazem nada sozinhas, mas sabemos o peso que têm, precisam de um entendimento muito maior e de uma relação muito mais saudável para que realmente as coisas possam correr melhor. Este lance mereceu várias reações no final do encontro. Eu pergunto-te quais é que achas que devemos e até podemos destacar. Sim, é de forma natural um lance que merece bastantes reações. De forma natural, o Santa Clara sentiu-se bastante prejudicado. O Presidente da SAD falou sobre isso, o treinador Vasco Matos também. Estavam de maneira natural bastante agastados com esta situação. Destaco também o discurso do central de Luís Rocha. Ainda que realmente se sentisse prejudicado, teve um discurso bastante lúcido e acho que disse tudo aquilo que ia na alma do plantel do Santa Clara sem ultrapassar o limite. Pareceu-me realmente um discurso assertivo e no qual os limites não foram ultrapassados, mas eu acho que o maior destaque, ainda que seja o destaque negativo, vai para o treinador Rui Borges. Eu acho que é inegável que a comunicação do Rui Borges tem vindo a melhorar bastante nos últimos tempos. Era uma das grandes falhas que lhe era apontada no início deste seu percurso do Sporting, mas realmente vemos Rui Borges nas últimas conferências mais solto, mais capaz de desenvolver as respostas que dá, mais aberto até, mas eu acho que a resposta que ele dá quando é questionado sobre este lance não faz qualquer tipo de sentido. O treinador de Sporting diz que ainda não teve a oportunidade de ver as imagens, que não se quer pronunciar muito sobre isso. E há imagens durante o jogo, em direto, em que é possível ver o treinador de Sporting observar realmente as imagens do lance e parece-me que não faz sentido este tipo de respostas. Acredito que ele poderia perfeitamente dizer que considerava que era penalti, que há toque, que por muito que consideremos que não tem intensidade suficiente para que seja assinalado penalti, Rui Borges estaria sempre defendido pelo facto de efetivamente ter havido um toque. E acredito que seria muito mais benéfico para ele ir por esse caminho, dizer por muito subtil que tenha sido o toque e ele existiu e que assim sendo era penalti, do que ir por este caminho de dizer que não viu as imagens. E acredito que de certa forma uma grande parte dos adeptos de Sporting até não se identifiquem com estas declarações do seu treinador. Passando agora para o ponto de vista mais desportivo, como é que se pode olhar para este triunfo do Sporting? Foi claramente um triunfo suado, não é? Percebe-se rapidamente por aquilo que dissemos até aqui. O Santa Clara vendeu muito cara a derrota e a equipa dos Açores mostrou algo que vinha logo nos primeiros minutos. O João Virgínia foi testado logo nos primeiros minutos. Ainda assim, o primeiro gol é de Sporting e há aqui a necessidade de se destacar realmente a execução do João Simões no primeiro gol de Sporting. É um golo fantástico. Mostra realmente, é mais uma mostra da qualidade deste jogador, está a afirmar-se, está a ganhar o seu espaço e este tipo de lances claramente são importantes para a nível de moral e a nível de confiança. Há um cruzamento da direita, o João Simões recebe, roda sobre si mesmo e sem deixar a bola cair, remata de pé esquerdo, é realmente um lance fantástico. A partir daqui, o Santa Clara não se deixou abalar, foi crescendo, o Lucas Soares faz o empate num lance muito semelhante a um que já tinha tido nos primeiros minutos do jogo, e depois na segunda parte vê-se o Sporting um tanto ou quanto desinspirado, sem conseguir de forma efetiva criar moça no Santa Clara, pelo que o gol do Santa Clara, o 2-1, já dentro dos 80 minutos, não é propriamente uma surpresa, ou seja, logicamente o Sporting era favorito e era natural que tentasse e que chegasse à vitória, mas este gol do Santa Clara não foi de todo algo que caiu do céu, portanto não causou total surpresa.
A partir daqui, houve uma expulsão para o lado do Santa Clara, o tal lance polémico que já referimos, pelo que a entrada para o prolongamento, o Sporting tinha claramente caminho aberto para conseguir operar a reviravolta, tal como aconteceu. Já referi o gol do João Simões, acho que é importante também referir a maneira como o Ioannidis entrou em campo. É um jogador que tem tido alguns problemas físicos nos últimos tempos, está a recuperar, deu ontem uma boa imagem, marca o gol decisivo, certamente do ponto de vista de confiança também é extremamente importante e é realmente um dos grandes destaques do Sporting. Do lado de Santa Clara, permite-me só destacar Serginho, fez um jogo magistral, é um médio que fez um percurso a pulso no futebol português, foi crescendo de grau a degrau, está agora a dar cartas no Santa Clara, é a sua terceira época, ajudou a equipa a subir da segunda para a primeira e está agora totalmente estabilizado na Primeira Liga e fez ontem um jogo bastante interessante, teve ações muito positivas no meio campo de Santa Clara. Para finalizar, Diogo, e colocando o olhar no outro jogo do dia, porque Futebol Clube do Porto e Futebol Clube Famalicão também se enfrentaram esta quinta-feira, este triunfo dos Dragões é justo? Sim, claramente, acho que não há grande contestação em relação à justiça do triunfo azul e branco. Pese embora o termo justiça no futebol seja sempre algo incerto, mas parece-me realmente que o Futebol Clube do Porto fez provar de vencido este Famalicão. Ainda assim, tenho de deixar a nota por aquilo que o Famalicão produziu em campo, parece-me um triunfo por números um tanto ou quanto exagerados. Não parece que o 4-1 fosse propriamente, que espelhe propriamente o que aconteceu em campo. Vimos o Famalicão com bons princípios de jogo, a tentar sair a jogar, a ser muitas vezes também apanhado em contrapé em relação a esta questão, mas parece-me números um tanto ou quanto exagerados. Dentro disto, é também importante destacar alguns nomes do ponto de vista mais individual. O Samu confirma que está realmente numa grande forma. Acho que é um pouco este o Samu que os adeptos do Futebol Clube do Porto procuram e querem realmente na sua equipa. Tanto é que há 1 ano e 2 meses que o Samu não marcava em 4 jogos seguidos, é realmente um feito de assinalar. Froholt voltou a ter um daqueles jogos em que parece que está em todo o lado. Parece muito difícil não vermos a bola e logo de seguida vermos o camisola 8 do Futebol Clube do Porto ao lado. Portanto, realmente um jogador superlativo. Tem sido uma das grandes surpresas, não digo não só do Futebol Clube do Porto, mas do futebol português em geral, talvez a maior mesmo. É um jogador incrível e parece que realmente a sua bateria não acaba. E por fim, o Rodrigo Mora entrou também muito bem. Não fez diretamente assistências, mas esteve no lance dos 2 últimos golos. Primeiro a cobrar um canto, depois num cruzamento a partir da esquerda. Portanto, realmente é um jogador que mostra bastante comprometimento, mesmo não tendo o papel de destaque que teve na temporada passada. Por fim, só mesmo para terminar, acho que é importante deixar aqui uma nota. Dezembro é já o mês mais goleador do Futebol Clube do Porto nesta temporada. A equipa de Francesco Farioli tem já 12 golos neste mês e tem ainda 2 jogos pela frente. Portanto, se calhar vai ser aqui um registro realmente impressionante. Já o é, atenção, mas pode atingir números ainda mais impressionantes, tendo em conta que faltam 2 jogos. Obrigado, Diogo. Vamos ver então o que estes 2 jogos nos reservam. Aproveito para recomendar também o mais recente episódio do Mercado Flash, que já está disponível esta sexta-feira, ou que estará disponível esta sexta-feira, bem como um novo episódio do Canto do Futebol Clube do Porto, um podcast inteiramente dedicado ao universo azul e branco. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.